Vamos lá, galera. Vamos voltar aqui, hein? Último tempo é importante demais que botem os nomes também. Tá? Porque já tem 12 pessoas agora, né? Vamos lá. Compartilhei aqui a tela aqui do seu livro. Vou trabalhar só o livro com vocês hoje, provavelmente. Eu não sei nem se eu vou... Mas depois eu deixo lá para vocês o slide, tá? Vocês acompanhem também, estudem por ele. Beleza? Para a sua prova. Caso tenha alguma dúvida, podem fazer à vontade aí que eu vou ler aqui o chat, tá? Tá bom, né, Guana? Tranquilo. Não conseguiu na internet, beleza. Vamos lá, então. Compartilhar a tela aí com vocês. Está aparecendo para vocês a tela direitinho, não tá? Deixa eu só... Então, né, vimos ali os processos. Perfeito, derivação. Lembrando, quem chegou agora, quem não conseguiu assistir a aula, matéria da sua prova, né, vai ser estrutura, formação das palavras, tranquilão? Olha aqui, hibridismo, né? Aqui já são outros processos já, né? Hibridismo é o processo em que palavras são formadas por meio de dois ou mais elementos, né? Radicais, prefixos e sufixos provenientes de idiomas diferentes, perfeito? Na língua portuguesa, né, esse é um processo que acontece com bastante frequência. Então, sociologia, né, tem um sócio, latim, logia, né, grego, quer dizer estudo, né? Então, sociologia é uma das palavras híbridas, né, cara? Acontece o processo de hibridismo com ela porque, né, são radicais oriundos de línguas diferentes. Isso que é o hibridismo, tá? Professor, como é que eu vou... Infelizmente, é bom que você grave alguma coisa, né? Ou você tem que entender os radicais, né? Então, automóvel, auto, grego, móvel, latim. Então, é mais fácil, né? Mais tranquilo para vocês, caso caia uma questão dessa na prova, né? Vocês gravem realmente televisão, tele, grego, visão, latim. Automóvel também é híbrido, né? É o processo de hibridismo. Governista, governo latim, ista, né? O sufixo grego. Então, vou juntar radicais, né? Ou radical, um sufixo ou prefixo, beleza? Mas eles são oriundos de línguas diferentes. Surfista, né? Surf é inglês, ista, né? Um sufixo grego. Show de bola? Sambódromo, né? Samba, né, cara? É africana, né? E dromo é um sufixo grego. Então, sambódromo, né? É samba de origem africana, né? E dromo, né? É um sufixo de origem grego. Tranquilo, galera? Neologismo, estrangeirismo, né, cara? Quando eu vou criar palavras criadas, o que seria neologismo, né? Palavras criadas por nós. Então, todas as línguas podem sofrer mudanças com o passar do tempo. O que ocorre é um processo de renovação da língua, com algumas palavras caindo em desuso, né? Deixando de ser usadas, cair em desuso, enquanto outras começam a fazer parte de um vocabulário geral. Essas novas palavras podem aparecer de duas formas. Ou são inteiramente novas, inventadas por nós na língua portuguesa, para atender a objetivos determinados, né, neologismos, né? O caso do periguete, que foi inventado, outras palavras que nós inventamos, são os famosos neologismos, né? Ou as assimilamos, né, de uma língua diferente, né? O estrangeirismo, né? Nós trazemos a língua, né? Acontece muito isso em português. Nós trazemos uma língua de outra, uma palavra de outra língua, né? E nós a incorporamos em nosso idioma, perfeito? Ou fazemos alteração, ou a incorporamos da maneira que ela vem, tá? Então, eu coloquei assim, neologismos morfológicos, são palavras novas formadas pelas regras de composição ou de derivação. Exemplo, né? Sem teto, dolarizar, que vem de dólar, foi criada, né? Homem-bomba, também criada, palavra criada por nós, perfeito? Ó, neologismos semânticos, palavras já existentes na língua, que adquirem um novo sentido em contextos determinados, perfeito? Ó, por exemplo, laranja, né, cara? É uma pessoa, né, usada para acobertar o verdadeiro responsável por atividade ilegal, né? É muito comum hoje, né, os donos de empresas usarem laranja, né? O cara tá com o nome sujo, né? Ou tá fazendo algo ilegal, né, cara? E vai usar um laranja, né? Alguém para subir. Só que laranja é a fruta, né, cara? E assim por diante. Show? Ficar, né, cara? No sentido, hoje, o ficar, né? Tá ligado com um relacionamento rápido, né? Sem compromisso. Vou ficar com ela ali rapidinho, vou meter o pé. Certo? Ó. Então, assim, palavra, né? Ela passou a ser usada com outros sentidos. Tranquilo?
Ela já existia, professor, não consegui achar aqui, já li já. Tá? Então, os neologismos são mais comuns em determinadas áreas, como literatura, né, publicidade, ciência, esporte, informática, entre outras. É muito comum criarmos novas palavras. A literatura, então, o poeta vai criar um poema, né? E é muito comum que ele tente inovar, né, cara, e criar novas palavras. Acontece direto isso, principalmente com textos literários, né? Publicidade, propaganda, né? Ciência, esporte, informática e assim por diante, tá? À medida que o uso se cristaliza, né? Perde-se a noção de neologia. Para alguns estudiosos desse fenômeno linguístico, isso ocorre com a dicionarização, né, da palavra. É o caso do sem-teto, homem-bomba, né? Passaram a ser dicionarizadas, né? Então, perderam, né, essa noção de neologismo de novas, né? Porque cristalizou-se, né, com o uso contínuo de seu falante, né? E passaram a ser dicionarizadas, tá? Mantendo a grafia da língua da origem. Isso aqui é palavras incorporadas em nosso idioma, né? Certo? Ó. Só que mantemos a grafia, né? Chamada xenismo, né? Tais como, né? Closet, estúdio, show e pizza, né? Temos uma briga louca aí, né, cara? Porque pizza acharam que era palavra italiana, né? E é muito comum palavras italianas incorporadas em nosso idioma, né? Os dois eis viram ser cedilha, né? O caso do carroça, né? Que também é italiana, carroza, né? É o caso do mussarela, né? Os dois eis, né? Viram ser cedilha. Hoje, né? As duas formas são aceitas, né? Mussarela com C cedilha e com dois S, né? Mas o correto realmente é porque os dois eis viram ser cedilha em nosso idioma, certo? Palavra do italiano, quando passam para a nossa língua, né? Os dois eis viram ser cedilha. Só que pizza não é palavra italiana, né? É palavra de origem grega, né? Então, assim, não tínhamos como mudar, nós a mantemos dessa maneira. Show é igual show, né? Até brincamos com o show da Xuxa, né? Que era com X, né? E, na verdade, se você pensar, tem um propósito, né? Porque o shampoo é com X, né? Com X, ó, porque o SH vira X, né? Isso, ó, em português. E aqueles dois Os com som de U viram U, né? Se você pegasse algum rótulo de algum shampoo, realmente, pode aparecer, né, a palavra, né, inglesa, né, e pode também aparecer a palavra portuguesada, que é o XAMPU. Show? Então, se você pensar no show com o X da Xuxa, ela tem um pouquinho de noção, né? O SH vira X, né? É aquele W com som de U vira U. Só que não foi incorporado, ficou feio, ficou estranho daquela forma, certo? E assim nós as incorporamos dessa maneira. Show? Assumindo uma forma aportuguesada, palavras que assumiram formas aportuguesadas, né? Denominados decalque, né? Tais como shampoo, aquilo que eu falei com vocês agora, né? Bife, né? E deletar, né? São palavras que assumiram uma forma aportuguesada. Perfeito, galera? Foi? Deixa eu passar aqui a página para ver se traz alguma coisa a mais, senão eu vou voltar aqui para falar de estrutura com vocês, que eu acho até mais importante que informação. Acho que aqui tem coisas importantes para nós ver. Isso aqui já foi, acho que já foi, galera. Vou só que nós temos que ver a composição. Deve estar por aqui o processo de composição para fechar. Aqui, ó, já são outros processos, mas eu queria ver composição. Não sei se depois, deve ser depois disso tudo aqui, galera. Ó. Vendo, outro processo de formação das palavras. Deve ser depois. Aqui é processo, deve ser depois. Vamos lá. Então, aqui, ó, outros processos, beleza? Vocês têm o auxílio do livro para vocês, tá? Vocês podem estar pelo livro e depois, com calma, eu boto lá no grupo, né, o slide. Show de bola? Onomatopeia é o quê, né? Até uma figura de linguagem, né? Uma figura de som, né? Ela vai tentar reproduzir o som que a natureza, de forma geral, né, nos propicia, nos traz, tá? Além da composição, aqui, ó, tá vendo aqui? Não apresentei composição, né? Tá por aqui. Então, deixa eu ver aqui. Se eu me perdi aqui, ó. Ou então vai vir depois. Deixa eu tentar achar aqui composição. Só vimos na derivação. Rapidinho, galera. Neologismo. Vai vir depois, então. Não vem. Não estou achando não, mas caso a gente não consiga achar, vocês têm lá o slide também. Tranquilo? Onomatopeia, né? Isso, ó, estamos todos, né, sem munição, tenente. Queremos defender então. Então, boom, né? Ele tentou o quê? Reproduzir o som, né? Que é da explosão, né, cara? Do tiro, né, cara? Do bombardeio, tranquilo? Onomatopeia nada mais é
do que a tentativa de nós reproduzirmos o som que a natureza produz. Então, o miau, né, do gato é uma onomatopeia, né? Certo? É algo onomatopaico, tranquilo, ó. Um tic-tac do relógio, né? São as formas de nós tentarmos realmente imitar, né, o som que a natureza reproduz para nós, tá? Então, só aqui, ó, são esses os novos processos, perdão, os outros processos. Onomatopeia, a gíria, a abreviação, redução e a sigla, né? Ou siglonimização, tranquilo? A gíria, né, cara, é algo mais tranquilo para vocês verem, vou até pular aqui, né? Sigla ou siglonimização. As siglas são, as gírias, cara, são novos processos, por quê? Deixa eu só passar para cá. A gíria é a cultura do povo realmente, né, cara? Então, deixa eu botar aqui para o lado, aqui em cima, para nós vermos aqui em cima. Então, as gírias são palavras informais usadas por determinado grupo social. É importante porque ela vai, né, determinar aquele grupo social, né? Ela até compõe, né, cara, os jargões, as gírias, né? Vão compor para nós, né, cara, a variação sociocultural, tranquila, vista por nós lá, né? Assim que nós começamos a aula no início do ano lá, nós vimos isso, não vimos? Ó, variações linguísticas, né? Matéria que cai pra caramba para vocês, né, em vestibular, né? E lá traz para nós, né, aquela matéria traz para nós, né, as variações ou variantes linguísticas, perfeito? Então, gírias, elas são palavras informais usadas por determinados... Olha só que diferença, ó, tinha de sacanagem. Tinham 20 alunos, agora estão 27. Estão entrando depois e vão levar falta no primeiro tempo de bobeira. Estão levando falta, estão entrando só no segundo tempo, meus amores. Então, ó, vamos lá. Normalmente constitui, né, uma linguagem cifrada, com o objetivo de não ser identificada, né, por pessoas que não fazem parte do grupo. É importante porque ela vai destacar aquele grupo social específico, né? Até para que, né, qualquer pessoa entre, né? No fragmento da letra composta por Bezerra da Silva, né, a gíria é exaltada como um elemento da cultura popular. Por exemplo, né, a expressão pisou na bola faz referência a algum equívoco, né, cometido por alguém. As gírias normalmente, né, permeiam um período de tempo, depois deixam de ser usadas, né? Caem em desuso realmente, né? As gírias vão sendo alteradas, né, a partir do processo, né, da língua, que a língua normalmente se dá, né? Quem evolui a língua, né, seja por meio de novas palavras, né, por meio de mudança realmente em regras e também por mudança nas gírias, somos nós falantes, somos nós que mudamos, né, que alteramos esse processo. Enquanto a língua, né, cara, enquanto nós falantes, perdão, show de bola, Lincoln, tranquilo, nego. Enquanto a língua, né, enquanto nós falantes, perdão, estivermos vivos, né, a língua vai estar, né, sempre sofrendo esse processo, né, de mudança, de mutação, que é nós, né, que fazemos essa mudança nela. Tranquilo? Ó? As mudanças em regras, né, que não eram aceitas lá atrás, hoje já são aceitas. Somos nós que influenciamos nessa mudança. Show? As gerações vão trazer com elas novos jargões, novas gírias. Tranquilão? Show, galera? Como eu disse, assim, podem ser incluídos, né, nesse grupo, né, os chamados jargões, que geralmente identificam uma linguagem específica de um grupo de grupos de profissionais, né, os médicos, jornalistas, né, vão assumir jargões próprios, beleza? Ó, economistas, advogados, policiais vão ter jargões específicos daquela área, daquela profissão. Também, né, trazendo jargões também se encaixam para nós, né, na variação socioeconômica, variação social, certo? Vai trazer ali, né, grupos sociais específicos, tá? Então, jargão, ó, código linguístico próprio de um grupo sociocultural, tá vendo? Ou profissional, com vocabulário especial, difícil de compreender, né, ou incompreensível para os que não são iniciados, para os que não são incluídos, tá? A intenção realmente é essa, criar um jargão, né, uma gíria própria daquele grupo, para que quem não for, né, para que quem não pertencer daquele grupo, né, fique de fora. Tranquilo, galera? Aqui, né, já do presente passado, que falei com vocês, né, que enquanto nós falantes estivermos vivos, né, a língua vai estar sempre, né, sofrendo esse processo de mudança. A abreviação, redução, né, é o nome que se dá a palavras que sofrem reduções na língua ao longo do tempo. As reduções acontecem, em geral, pela necessidade de simplificar e imprimir velocidade, né, cara, a língua que falamos. É igual vossa mercê, né, cara? Vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê e você. Se nós pensarmos assim, né, cara, é um processo de redução ou abreviação. Eu vou cada vez mais, né, cara, imprimindo velocidade, né, reduzindo, simplificando, né, a forma de falar, tá? Com o tempo, né, elas assumem o caráter de forma completa, né? Em muitos casos, ao convívio entre a forma completa e a forma reduzida. Em outros, a forma reduzida, né, pelo seu uso, acaba, né, por substituir a forma original. Que aconteceu com vossa mercê, vossa mercê, vós mercê e você.
a forma reduzida, o que ela foi? Ela foi, né, incorporando e foi assumindo, né, a forma original. É o que acontece normalmente. É igual o pneu, né, cara? Ninguém fala, vou trocar o pneumático. Né? A redução ali, ela foi assumindo, né, a sua forma original. Acho que eu confundi um pouquinho, né? O vossa mercê não tem nada a ver com redução, não. É um processo que a língua, né, vai trazer para nós de mudança. Vossa mercê, vós mercê e você. A redução, né, a abreviação, é quando eu vou tirar a parte da palavra, não vou falar com completo. Ninguém fala fotografia mais, né? Foto. E acabou, né, de tanto ser usado em nossa boca, né, cristalizou-se, né? Passou a ganhar a forma, né, original. Ninguém fala fotografia, é muito difícil, né? Então, podem ficar as duas, a forma, né, a forma original e a forma reduzida, certo? Pneu, vou trocar meu pneumático, ninguém fala isso. Ninguém fala, vou comer, né, vou comer ali no restaurante a quilograma, né? A gente fala quilo, perfeito? Ninguém fala, né, cinematógrafo, né? Fala cinema, beleza? Entre outras. Nesse processo é de largo uso do registro coloquial também, perfeito? É muito usado por nós a redução e a abreviação num contexto mais coloquial, num registro mais informal da língua, né? Aquele mais relaxado. Então, São Paulo vira Sampa, né? Isso, ó. Florianópolis vira Floripa, João Pessoa vira, né, Jampa, né? Muitos falam Jampa, João Pessoa, certo? Sanduíche é o Sanduba, né? E assim por diante. Tranquilo, galera? Show de bola? Então, aqui são os outros processos de redução. Aqui, deixa eu ver se traz alguma coisa para nós. Não traz nada de como as siglas são formadas. Ah, perdão. As siglas também, né? Isso, ó. As siglas são formadas pela junção de letras, né? Sigla ou siglonimização, né? Para completar aqui os outros processos de deformação. Deixa eu ver aqui se alguém fala comigo. Não, só colocando os nomes. Perfeito. Ó. As siglas são formadas pela junção de letras, né, sílabas iniciais ou trechos de nomes de órgãos públicos, universidades, hospitais, estados, doenças, né, cara, entre outros. São consideradas palavras novas da língua, uma vez que podem substituir os nomes a que se referem. Quando vocês forem usar, principalmente, né, dentro de um texto dissertativo argumentativo, né? Você vai colocar aquela sigla, é importante que vocês façam igual está aparecendo aqui, ó. Coloque a explicação entre parênteses, né? Professor, mas o corretor sabe. Mas é importante que vocês sempre tragam, né, a explicação da sigla entre parênteses, perfeito? Então vamos lá, né? Então, USP, né, Universidade de São Paulo, DF, Distrito Federal, RJ, Rio de Janeiro, Bradesco, né, cara? Banco Brasileiro de Desconto, ninguém sabia isso, né, o Bradesco. É Banco Brasileiro de Desconto, né? É uma sigla realmente Bradesco, é igual Petrobras, né? Petróleo Brasileiro. Petrobras também configura-se uma sigla, né? Algumas siglas são, né, separáveis silabicamente, no caso de Bradesco, Bradesco, Petrobras, e outras não, né? O caso de USP, né, DF, CPF, né, Cadastro de Pessoa Física, CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, RG, Registro Geral, certo? E assim por diante. Algumas podem ser, né, separáveis silabicamente, né? E outras não. Bradesco pode ser, né? Petrobras também, tranquilo. Infraero, né? Infraestrutura aeroespacial, né? A Infraero também é uma sigla, né? E é uma sigla silabável, mas assim, podemos separar silabicamente, né? Infraero, tem até um hiatozinho aí, né? Infraero, eu separo sempre o hiato, né? Silabicamente falando. Ó, já tinham 27, tem 30 agora. Então, no finalzinho da aula, hein? Estão achando que vão passar batido. Não vão passar batido, não, hein? A preguiça tá demais aí, hein? Show, galera. Então foi por aqui, ó. Vou voltar aqui rapidinho. Não tô achando a composição, cara. Mesmo que eu não ache aqui, no livro vocês vão ter lá no slide. Deixa eu até ver aqui na frente se eu pulei alguma coisa. Formação das palavras. Vamos lá. Forma. Não, pelo visto não, cara. Não sei que eu passei por aqui, ó. Derivação, derivação, derivação. Parasintética. Cadê o bizu aqui? Derivação regressiva, hibridismo. Show aqui, a menina surfando. Deixa eu ver se aqui embaixo parece alguma coisa que eu não tenha visto. Não, não parece não, tá vendo? Aqui não aparece nada. Aqui somente exercícios. Galera, só aparecer aqui, fiquem tranquilos. Eu vou no slide lá bonitinho, aparece para vocês lá, tá? Deixa eu só voltar aqui e ver se eu acho o outro capítulo, né, que fala de estrutura das palavras. Já só a revisão. Esse foi o capítulo 8, se não me engano. Então, palavra e informação. Vê se aparece alguma coisa aqui para nós.
Ah, tá aqui, né? Aqui vocês podem estudar por aqui também, tá vendo? Mas estou mostrando que vocês podem estudar, né? O que nós já vimos em sala de aula, através dos slides, por aqui também. Vocês podem estudar tranquilos aqui, né? Pelo livro, capítulo 7, capítulo 8. Bom dia, professor. Eu não assisti às aulas hoje porque eu tenho que sair. Depois eu vou ver lá no YouTube. Tranquilo. Alguém avisou aqui que não vai poder assistir a aula hoje. Vamos lá, amores, ó. Então, estrutura, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Tranquilo, ó, os elementos mórficos aqui aparecendo, né? Morfemas ou elementos mórficos assim chamados, beleza? Então, aqui, ó, radical, né? Radical é a parte fixa da palavra, é a parte mais importante dela. Show de bola, galera. Vou rapidinho aqui para nós finalizarmos a aula de hoje, ó, e prova semana que vem, né? A aula vai ser normal, vamos dar continuidade à aula normalmente, né? Só que vocês vão fazer a prova lá na plataforma. Então, quem perguntou aí, vai ser feita realmente na plataforma, né? Já está agendada para tal dia lá, para tal horário, né? E tem também um limite para fechar, tá? Então, radical é a parte fixa da palavra. A partir de um mesmo radical, diferentes palavras, né, podem ser formadas, atribuindo-lhes uma base comum de significação. É o caso, por exemplo, do radical menino, né? Que é até o N. Lembrando que o O é a vogal temática. Como é que eu sei, professor? É só você ver, né, que a palavra vai ser paroxítona. As palavras que terão vogal temática, galera, se nós repararmos, né, já que a vogal temática tem que ser átona, né? Então, assim, vai ser, né? Vão ser as paroxítonas, né? A força vai cair na penúltima, certo? E aquela vogal que vai finalizar a palavra vai ser átona, vai ser fraca. Por isso que é a vogal temática. Ao falar menino, menino, ó, a força não recai no final, recai na penúltima sílaba, né? Por isso ela é paroxítona, certo? Então, aquela vogal que vai terminar na palavra vai ser vogal temática. E sempre que eu for formar novas palavras, eu vou tirá-la, né? Eu vou tirar a vogal temática, vou manter apenas o radical. E partindo dele ali, ó, vou colocar os elementos. Tranquilo? Ó? Então tem o menino, né? Coloquei, né, o A, que vai trazer para nós a desinência de gênero, né, cara? Menino, menina. Coloquei o S, né, cara? A desinência de número, né? Para nós também. Meninada, né? Coloquei o sufixo ada, né, cara? Que vai formar para nós um novo substantivo, né? Meninice também, coloquei o sufixo ice, ó. Show? Então são palavras formadas, né, pelo mesmo radical, né? Eu posso falar que elas são cognatas, né? Palavras cognatas são aquelas que pertencem, né, que possuem o mesmo radical. Show, amores? Uma coisa acontece com o verbo, amar, né? O verbo não tem vogal temática, né? Quer dizer, o verbo sempre tem vogal temática, né? Os nomes não. Eu posso ter uma palavra, né, temática, que é o caso do menino, e atemática, né? São aquelas que terminam em consoante, perfeito? Ó, já que, né, a vogal temática aparece ao final da palavra, né? Se terminou em consoante, cara, é lógico, né, que a palavra não vai ter vogal temática, né? Quer dizer que ela toda é o radical, perfeito? É algo assim, né, bem lógico mesmo. Tem como errar isso aqui. Show? Ou então, né, quando aquela vogal temática que aparece for oxifotônica, né? For forte, é o caso de café. Café, né? Ele é oxítono, oxítono. Então, aquela vogal que termina ali, né? Não vai ser, né, temática, né? Não vai ser vogal temática porque a vogal temática tem que ser sempre átona, né? E ela é forte. Tranquilo? Então, café também, né? A palavra toda é o radical, é uma palavra temática. Repare que eu posso cobrar isso na prova, né? Quais são, né? Marque a opção que traga para nós palavras atemáticas, né? Aquelas que não vão ter vogal temática. É só você reparar, né, as palavras que terminarem em consoante, né, ou que forem oxítonas, perfeito? A vogal que finaliza a palavra, né, vai ser forte, vai ser tônica. Não tem como errar essa parada. Tranquilo? O verbo vai ter sempre vogal temática. Show de bola. Sempre. Show? Tá? Então aqui, ó, lá direitinho, no slide, tá tudo melhor explicado, tudo mais, né, didático para vocês, tudo separadinho. Então depois, ao acabar a aula aqui daqui a pouquinho, eu boto lá vocês no grupo, sem pressa, tá? Então, o afixo também conhecido como morfema derivacional, né? Porque ele vai ajudar, né, para nós formarmos palavras derivadas, né? Por isso processo de derivação. Show? Também chamado de morfema derivacional. É a parte da palavra que, quando adicionada a um radical, forma uma palavra derivada, né? Mantendo a mesma classe gramatical ou formando palavras de outra classe, que é o caso do sufixo, né? Os afixos são prefixos ou sufixos, né? Ao acrescentar o sufixo, né, é muito comum que a palavra mude a sua classe gramatical. Perfeito? Ó, show de bola? Quando vem antes, né, são chamados de prefixos, amores. Quando vem depois, né, são os sufixos. Aqui é tranquilaço. Já cansaram de ver isso comigo aqui, ó. Prefixo des, né, indica, entre outras coisas, negação, ação contrária ou afastamento. Então, desamor, né, cara? Desaventura, desânimo, descansar, tá? O en, né, indica, entre outras coisas, o movimento de fora para dentro. Então, enamorado, né, cara? Estou namorado, ó. De fora para dentro, né? Todo o coração está enamorado, certo? Ó.
Enlatado também, né? Encaixar, né? Vem de fora para dentro, uma ação de fora para dentro. Enlatado, né? Encaixar, beleza? Ó, olha aí, ó, prefixo infra, né? Significa abaixo, embaixo, né? Em posição inferior. Então, infraestrutura, infra vermelho, show de bola? Contra, né? Marca oposição. Então, contraindicação, contrafluxo, ó, certo? Marca, na verdade, né? A oposição. Prefixo pré, né? Indica anterioridade. Então, né? Precursor, desculpa, né? O cara que vem antes, né, cara? Precursor, para o cara que começou tudo. Ele foi o precursor de tudo isso, tá? Predefinição, né? Também, né? Que vem antes, né? Marca a anterioridade. Tranquilo, galera? Semi, né? Marca a incompletude, né? O metade. Então, semivogal, semicírculo, né? Isso, ó, marca a incompletude, né? O metade, né? A semivogal é aquela que não é vogal, que não vai ter a força, né, cara? A semivogal é sempre a mais fraca. Aqui só a mais fraco, né? Quando, né, nós temos um ditongo, por exemplo, um encontro, né, vocálico. Perfeito? Super indica na elevação, projeção ou excesso, né? São superposição, superação, supercílio, né? Isso sempre assim, ó. Pró, né? Significa em benefício dele. Então, progresso, né, cara? Procariota, né? Isso, ó. Então, benefício dele. Proto, né? Proto indica anterioridade também, né? Isso, ó. Então, protoestrela, né? Protopatia, né? Sempre, né? Indicando anterioridade. Deixa eu mudar aqui a página aqui, galera. Aqui já foi. Então, aqui são os sufixos, né? Sufixo oso vai formar para nós adjetivo, né? Amoroso, gostoso, né? Fastidioso, tranquilo, ó. Inho, né? São sufixos usados na formação de diminutivos. Então, amiguinho, fofinho, né? Casinha, perfeito? É o sufixo zinha, também indica diminutivo e é usado após nasal ou ditongo. Em alguns casos, após o R. Então, mãozinha, raiozinho, né? Florzinha é usado depois, né? De nasal, né? O caso do mão ali, né? O ditongo, né? Que é o caso do raio. Raio, né? Isso eu tenho um ditongo ali, né? Não tem nem o ditongo, não, né? O raio ali tem um hiato, né? Raio é o ditongo e hiato. Raio, certo? Aparecem dois encontros vocálicos, né? Raio, é um ditongo e um hiato, perfeito? Aí florzinha, né? Depois da consoante R. Show? Sufixo ão, né? É indicado o quê? Para indicar aumentativo, amigão, né? Livrão, certo? Ó. Sufixo, né? ENT, né? Isso, ó. Sufixo usado para a formação de adjetivos ou substantivos com a ideia de agente. Então, ouvinte, né, cara? O cara que vai, né, ou nos ouvir. Fumante é o cara que vai fumar, né? Agente, né? Estudante, né? O cara que estuda. Amante é o cara que ama, né? Forma adjetivos, né? Que também, né, vai se indicar, né? O cara que vai fazer ação, né, cara? O cara que é agente. A ação de fumar, a ação de estudar, a ação de amar. O amante é aquele que ama. Show? Só que foi empregado, né? De maneira pejorativa na nossa língua, né, cara? O cara é amante é aquela outra, né, cara? É a segunda, né? Ou o segundo, perfeito? Ó. Só que amante é aquele cara que ama, tá? É aquela pessoa que ama, desculpa. Sufixo ista, né? Também usado na formação de substantivos, indicando normalmente, né, o agente nas ações. Dá um nome, por exemplo, né, a algumas profissões. Então, florista, né, jornalista, né, capitalista e assim por diante, tá? Mente, ó, usado, né, para formar advérbio, tranquilo, ó. Aparece bastante, né, cara? Logo depois do adjetivo. Então, frequente, né? Frequentemente. Literal, literalmente. Formal, formalmente. Lento, lentamente, né? Vai aparecer bastante depois do adjetivo. Show? Desinências aqui, meus amores. Ó, tá acabando a aula já. Desinências, ó. As desinências são morfemas flexionais, empregados para promover variações em substantivos, adjetivos e verbos, sem implicar alteração da classe gramatical. Não altera a classe gramatical. As desinências podem ser nominais ou verbais e indicarem, né, variação de gênero e número quando nós tratarmos de nomes. Show de bola? Show? Então aqui, ó, cadê? Quando, né, usadas em substantivos, adjetivos, numerais, né, pronomes e artigos. E variação de modo e tempo, né, e de número de pessoa quando usadas em verbo. Então aqui, ó, desinência nominal de gênero, né, brasileiro, brasileira, né? O A ali vai ser a desinência nominal de gênero, perfeito? Marca, né, o gênero, masculino e feminino. Desinência nominal de número, ó, brasileiro, brasileiras, né? Perdão, brasileiros, né? O S ali, ó, é marcador de plural, né? Então, as desinências nominais são essas, né? De gênero e de número, tranquilo? Ó? Já as verbais são duas, né? Desinência verbal modo temporal, que vai indicar, né, o tempo, né? Isso, ó, passado, né? Isso, ó, pretérito. Então, aqui, ó, abrasileirássimos, né? Aqui, ó, o SSE ali, ó, indicou, né, o tempo, né, cara? O modo temporal. Já o mois ali indicou o quê? Né? O número pessoal, né? A pessoa do discurso, né, cara? A primeira pessoa do plural. O mois vai sempre indicar para nós a primeira pessoa do plural, né? O nós, né?
abrasileirássemos, né? Se nós abrasileirássemos, né? O nós ali marca a primeira pessoa do plural. Tranquilo? Desinência modo temporal, número pessoal. Show de bola? Então posso, né? E cobrei isso aqui na prova. Show? Então aqui, ó, vogal temática, né? Para fechar a aula de hoje. Tá? Falta 10 minutinhos só, acaba aqui em 5 rapidinho. Vogal temática, né? Aquela que se liga ao radical e forma um tema, né? Posso falar que o tema é o quê? É a junção do radical mais vogal temática. Posso falar, então, que o R mais VT é igual ao tema. Então, desculpa, vou falar tema é igual a R mais VT. Tranquilo? O tema é o radical mais vogal temática. Perfeito? Ó. Os temas podem, né, ser nominais ou verbais. E é a eles que se acrescentam nas desinências. Né? Na palavra mesa, por exemplo, ó. Por exemplo, a vogal, né, temática é A. Né? A mesa, né? Tu vai ver que aquele Azinho ali, né? Ele vai ser ato, né? A palavra é paroxítono, então vai trazer com ele a vogal temática, perfeito? No estudo das palavras é importante diferenciar os conceitos de vogal temática e de desinência em português, perdão. O conceito, né? Os conceitos de vogal temática, né? Das desinências. Em português, todas as sílabas precisam ser apoiadas em uma vogal. Para saber se a vogal final de uma palavra é uma desinência ou vogal temática, observe, ó, armário e mesa. Tá vendo aqui, ó? Pegado, bizu? Ambas as palavras não variam em gênero, né? Sendo assim, né, como a vogal final não indica essa variação, né, feminino masculino, né? Ela é uma vogal temática, perfeito? Ou seja, é nela que serão apoiadas, né, as outras desinências, armários e mesa, né? Botei o S ali, ó, para marcar o plural. Show? Já aqui embaixo, aluno, né? Já nesse caso, a vogal final modifica o gênero da palavra, né? Sem alterar seu sentido, é essencial. Portanto, ela é o quê? Uma desinência de gênero, perfeito? Além de indicar, né, as desinências, né, as vogais temáticas também aparecem palavras, né, absolutamente distintas, com um sentido diferente. Observe, boto, né, bota, tá vendo aqui, ó, rodo e roda, certo? Ó, assim é somente, né, assim é somente a partir da função que a vogal exerce na palavra que é possível identificar, né, se era uma vogal temática ou uma desinência. Perfeito? Então, boto, bota, rodo e roda. Né? Somente com o contexto, né, é possível, na verdade, identificar, né, se vai ser vogal temática ou desinência de gênero. Show, galera? Aqui já foi, vogal temática foi. Para fechar aqui, ó, vogal temática nominal, né? Ó, as vogais A, E e O podem ser acrescentadas a um radical nominal. A partir dessa junção da vogal temática mais um radical nominal, formam-se as classes de palavras, né, do português. Mesa, dente, caderno, ó, são o quê? São substantivos, não é isso? Ó. Então, aquele A, o E e o O são as vogais temáticas, né, que se incorporaram ao radical ali. Perfeito, galera? Né? E mesa, dente, caderno são tema, né? O que é o tema? É o radical mais a vogal temática. Perfeito? Lembrando que a vogal temática é sempre átono, né? Aparece ali para nós, ó, em palavras paroxítonas quase sempre, né? Sempre, né? Mesa, a força no me, né? É paroxítona, dente também é paroxítono e caderno também é paroxítono. Então aquela vogal que aparece ao final vai ser a nossa vogal temática. Perfeito? Vogal temática verbal, né? As vogais A, E e I somadas, né? Um radical verbal define as três conjugações do português, né? Primeira, segunda e terceira. Dançar, andar, viajar e falar, não é isso? Ó. Segunda, comer, beber, viver, né? Escolher. Terceira, né? Sair, dormir, cair e fugir. Show de bola, meus amores? Ó, vogal e consoante de ligação, né? São as letras de ligação. Elas vão entrar, né, para tornar a fonia da palavra possível, não é isso? As vogais e consoantes de ligação são elementos, né, mórficos que funcionam como, né, ligantes, né, ligações, vão ligar, ligantes realmente, né? Não apresentando significação. Normalmente, né, eufônicos, né, são usados para facilitar a pronúncia das palavras. Vão tornar a fonia da palavra possível. Tem um chá, né? Bizu, ó, o chá também, né, é a temática. Por quê? Porque só tem, né, é o monossílabo tônico, vai ser sempre a temática, meus amores, ó. E o chá ali, naquele azinho, né, ele foi forte, ele é tônico, então não pode ser vogal temática. Então ela toda, né, é o radical. Então tem o sufixo chá, e acrescentei o sufixo era, né, cara? Então, chaeira não tem como. Então, entrou aqui. Eu coloquei a vogal, né, a consoante de ligação, né, para tornar possível ali, na verdade, né, a pronúncia, né, a fonia possível. Então, chaleira, perfeito? Ó, tem um gasômetro, ó, tem um gás e metro, né? São dois radicais. Ao ligá-los, ó, né, eu coloquei, né, o O, né, que é a nossa vogal de ligação. Tranquilo, amores? Então, vogal, né, as letras de ligação, né, são vogal e consoante de ligação. Elas vão servir, na verdade, para tornar, né, a fonia, né, o som possível, né, ao juntar, né, o radical ao nosso sufixo ou ao juntar dois radicais. Tranquilo? Ó? Então aqui, pessoal, está dada a revisão, né, estudem bastante aí, que foi eu que fiz a prova, não tem questões da internet,
Então, estudem bem realmente, né? Tentem ler o livro, buscar no sebo ou na internet, não deixem de lê-lo. Tá vendo aqui, ó, 32 alunos, ó, não tinha nem isso, tinham 27, já tem 32, tá? Então, não sei se colocar os nomes, né? Alguns levaram falso que não tiveram aqui no primeiro tempo, tá? Mas tentem chegar, né, no tempo normal, galera. Valeu, abraço aí, tá? Fiquem com Deus, bom fim de semana, estudem bastante para a prova, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham em relação à matéria, conteúdo, né, o livro, podem me chamar à vontade aqui no particular. Show? Beijão. Valeu, professor. Valeu, Renan. Abraço, meu. Valeu. Tamo junto.